Imagine um homem caminhando por uma estrada velha de terra vermelha, sob o sol escaldante do interior. Ele carrega uma mochila tão pesada que seus ombros tremem a cada passo. A poeira gruda em seu rosto, mas ele não para. Não porque não queira, mas porque acredita que parar seria admitir fraqueza. Ele murmura para si mesmo que aguentar é o único caminho. Você já se sentiu assim? Carregando um peso invisível dia após dia, sem coragem para olhar o que há dentro da mochila? A verdade é que todos nós temos uma carga que evitamos enfrentar. E essa verdade, quando ignorada, não desaparece. Ela cresce, envenena, consome. Hoje, vamos abrir essa mochila juntos. Vamos olhar para o que você tem evitado e descobrir, com a sabedoria estoica, como transformar esse peso em liberdade. Porque o estoicismo não é sobre endurecer o coração, mas sobre encontrar coragem para viver com clareza, mesmo diante do caos. A jornada começa agora. Você está pronto para dar o primeiro passo? O estoicismo nos ensina que a dor não vem das coisas externas, mas de como escolhemos enxergá-las. Pense em uma segunda-feira comum do Brasil. Você acorda com o despertador gritando às 6 da manhã. O trânsito está caótico, o café está frio e uma notificação no celular traz uma cobrança que você não esperava. O dia mal começou e você já sente o peito apertado. O que está envenenando você nesse momento? Não é o trânsito, o café ou a conta. É a história que você conta a si mesmo. É a voz interna que diz que você não dá conta, que a vida é injusta, que você deveria estar em outro lugar. Os estoicos, como Sêneca, nos lembram que não temos controle sobre o mundo, mas temos controle sobre nossa mente. E é aí que começa a transformação. Quando você para de lutar contra o que não pode mudar e começa a trabalhar com o que está ao seu alcance. Vamos ao exemplo simples. Imagine Ana, uma professora de escola pública em São Paulo. Ela acorda todos os dias sabendo que enfrentará salas lotadas, alunos desmotivados e um salário que mal paga as contas. Por anos, Ana carregou raiva. Raiva do sistema, dos colegas, de si mesma por não ter escolhido outro caminho. Mas um dia, ela leu uma frase de Marco Aurélio que mudou tudo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ana começou a praticar esse ensinamento. Em vez de se revoltar contra a sala lotada, ela escolheu focar no que podia controlar. Sua paciência, sua forma de ensinar, o impacto que poderia ter em um único aluno. Ela parou de se perguntar por que a vida era tão dura e começou a se perguntar como poderia torná-la significativa, mesmo nas pequenas coisas. E sabe o que aconteceu? A raiva diminuiu. O peso da mochila ficou mais leve. Não porque o mundo mudou, mas porque Ana mudou. Agora pense na sua vida. Qual é a verdade que você evita? Talvez seja um relacionamento que não te faz bem, mas que você mantém por medo da solidão. Talvez seja um trabalho que suga sua energia, mas que você suporta por achar que não há outra opção. Ou talvez seja algo mais profundo, como a sensação de que você não é suficiente. Essas verdades não ditas são como espinhos cravados na pele. Quanto mais você as ignora, mais elas infeccionam. O estoicismo nos convida a puxar esses espinhos, mesmo que doa, porque a dor de enfrentar a verdade é temporária, mas o veneno de evitá-la é permanente. Vamos dar outro passo. Pense em um rio que corta uma cidade pequena. A água corre livre, mas às vezes encontra pedras que atrapalham o seu caminho. O rio não briga com as pedras. Ele não para e reclama. Ele simplesmente encontra um novo caminho, contorna, segue em frente. Os estoicos nos ensinam a ser como esse rio. A vida sempre terá obstáculos, mas nossa força está em como escolhemos fluir diante deles. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Então, como aplicar isso no dia a dia? Vamos voltar ao exemplo do trânsito.
Em vez de xingar o motorista ao lado ou se afogar em frustração, experimente mudar sua perspectiva. Pergunte a si mesmo: o que este momento está me ensinando? Talvez seja paciência, talvez seja a chance de ouvir um podcast que te inspire, ou talvez seja apenas um lembrete de que você não controla tudo e está tudo bem. Essa mudança de olhar não elimina o trânsito, mas elimina o veneno que ele injeta em você. Agora, quero que você reflita. Qual é o obstáculo que está te paralisando hoje? Um chefe exigente? Uma conta que não fecha? Uma discussão que não sai da sua cabeça? Pare por um instante e se pergunte: como eu posso ser como o rio? Como eu posso contornar isso sem deixar que me defina? O estoicismo não promete que a vida será fácil, mas promete que você pode ser mais forte do que qualquer dificuldade. Vamos a outra história. Conheça Lucas, um jovem de Recife que perdeu o emprego durante a pandemia. Ele tinha 25 anos, morava com os pais e sonhava em ser designer gráfico. Mas, de repente, se viu sem renda, sem perspectiva e com a pressão de amigos que pareciam estar prosperando nas redes sociais. Lucas começou a se comparar. Ele se sentia um fracasso. Até que numa noite de insônia, ele encontrou uma citação de Sêneca: "Não há vento favorável para quem não sabe aonde quer ir." Aquilo o acertou como um raio. Lucas percebeu que estava tão focado no que perdeu que não tinha clareza sobre o que queria construir. Ele decidiu usar o estoicismo como guia. Começou a estudar design por conta própria, assistindo a tutoriais gratuitos. Em vez de se comparar, ele se concentrou em melhorar 1% a cada dia. Hoje, Lucas trabalha como freelancer e diz que a maior lição foi aprender a não fugir da verdade. A verdade era que ele precisava se reinventar. E ao encará-la, ele encontrou propósito. Essa é a essência do estoicismo moderno. Não é sobre ignorar a dor, mas sobre usá-la como combustível. É sobre olhar para o que te assusta e dizer: eu sou maior do que isso. Então, qual é a sua verdade? O que você precisa reinventar? Talvez seja a forma como você lida com o estresse. Talvez seja a coragem de dizer não a algo que não te serve mais. Ou talvez seja simplesmente a decisão de parar de se culpar pelo que não pode mudar. A verdade que você evita não é seu inimigo. Ela é sua mestra, esperando que você tenha coragem de ouvi-la. Vamos caminhar um pouco mais. Imagine que você está num mercado lotado, como os feirantes de Salvador. O cheiro de dendê está no ar, as vozes se misturam e você sente a pressa de todos ao seu redor. Agora pare e observe. Cada pessoa ali carrega uma história, uma luta, um peso. E ainda assim, elas seguem. O estoicismo nos lembra que a vida é esse mercado, cheio de barulho, de caos, de imprevistos. Mas você pode escolher como caminhar por ele. Com raiva, empurrando os outros? Ou com calma, encontrando beleza mesmo na confusão? Sêneca dizia que a tranquilidade não vem de fora, mas de dentro. E isso é uma escolha diária. Escolha olhar para o que te machuca não como uma maldição, mas como uma chance de crescer. Escolha transformar o veneno em remédio. Agora, quero que você respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Esse é o momento presente, o único que você realmente possui. Os estoicos nos ensinam a viver aqui, agora, não no passado, onde mora a culpa, não no futuro, onde vive a ansiedade, mas neste instante. E neste instante, você tem o poder de decidir. Decidir que não vai mais fugir. Decidir que vai enfrentar sua verdade, por mais assustadora que ela seja. Porque, como dizia Marco Aurélio, se não está sob o seu controle, não é seu problema. Mas se está, é sua responsabilidade. E você é mais forte do que imagina. Se este vídeo te tocou, deixe um comentário contando o que mais te marcou. Curta para que mais pessoas descubram essa jornada. E se inscreva no Universo Estoico para continuar caminhando conosco. Porque a verdade que você enfrenta hoje é a liberdade que você conquista amanhã. O mundo lá fora está quieto, mas dentro de você há uma tempestade. Pensamentos giram, memórias doem,
e uma voz sussurra que algo está errado. Essa inquietação é a verdade batendo à sua porta. Ela não grita, não força a entrada, ela espera. E quanto mais você a ignora, mais pesado se torna o ar que você respira. O estoicismo nos ensina que essa verdade, por mais incômoda te seja, é o caminho para a paz. Não é fugindo dela que você se liberta, mas mergulhando nela com coragem. Hoje, vamos continuar essa jornada. Vamos aprender a transformar o veneno da verdade evitada em remédio para a alma. Porque, como dizia Epiteto, a liberdade não está em ter o que queremos, mas em querer o que temos. Vamos caminhar juntos. Pense em uma situação comum no Brasil. Você está num ônibus, voltando do trabalho. O vidro embaçado reflete seu rosto cansado. Ao seu lado, alguém reclama do dia, do chefe, do governo. E você sente aquela pontada familiar. A vida parece uma corrida sem linha de chegada. Mas o que os estoicos diriam sobre isso? Eles diriam que a corrida não é contra o mundo, mas contra você mesmo. Contra a versão de você que se deixa levar pelo barulho externo. Contra a versão que evita olhar para dentro. Sêneca nos lembra que a maior parte do nosso sofrimento vem de desejar o que não temos e temer o que não podemos evitar. Então, como mudar isso? Vamos a uma história. Conheça Mariana, uma jovem de Belo Horizonte que vivia para agradar os outros. Ela dizia sim para tudo. Sim para o chefe que pedia horas extras. Sim para os amigos que queriam favores. Sim para a família que esperava que ela resolvesse tudo. Mas no fundo, Mariana sentia um vazio. Ela evitava a verdade de que estava se anulando. Até que numa tarde, enquanto organizava a casa, ela encontrou um caderno antigo. Nele havia um trecho de Marco Aurélio que ela copiara anos antes. Comece cada dia dizendo a si mesmo: hoje encontrarei interferências, ingratidão, deslealdade. E nada disso me ferirá, porque não escolherei me ferir. Aquelas palavras a acertaram como um trovão. Mariana percebeu que o veneno não estava nos outros, mas na forma como ela se permitia ser consumida por eles. Ela decidiu mudar. Começou a dizer não, com firmeza e gentileza. Escolheu priorizar sua paz, mesmo que isso desagradasse alguns. E aos poucos, o vazio deu lugar a uma força que ela nem sabia que tinha. Essa é a lição estoica. A verdade que você evita pode ser a chave para a sua liberdade. Agora, reflita. O que você tem dito sim quando queria dizer não? Que peso você carrega por medo de desapontar alguém? O estoicismo não é sobre ser egoísta, mas sobre ser honesto. Honesto com você mesmo. Porque quando você vive de acordo com seus valores, você não apenas se liberta, mas inspira outros a fazerem o mesmo. Vamos a outra metáfora. Pense em uma árvore no cerrado brasileiro. O sol queima, o vento é seco e o solo é pobre. Mesmo assim, ela cresce. Suas raízes se aprofundam, buscando água onde parece não haver. Ela não reclama do terreno, ela se adapta. Os estoicos nos ensinam a ser como essa árvore. A vida pode ser árida, mas nossa força está em encontrar formas de crescer mesmo nas condições mais difíceis. Epiteto dizia que não devemos pedir que as coisas aconteçam como queremos, mas querer que elas aconteçam como são. Isso é liberdade. É parar de brigar com a realidade e começar a trabalhar com ela. Vamos trazer isso para o cotidiano. Imagine que você está enfrentando um problema financeiro. A conta de luz chegou mais alta, o aluguel está atrasado e o salário não estica. A primeira reação é o desespero. Você se pergunta por que isso acontece com você. Mas o estoicismo nos convida a mudar a pergunta. Em vez de por quê, pergunte como. Como posso lidar com isso? Talvez seja cortando um gasto desnecessário. Talvez seja buscando uma renda extra, como vender algo que você não usa mais. Ou talvez seja apenas aceitar que, neste momento, você fará o melhor com o que tem. Essa mudança de perspectiva não paga a conta, mas tira o veneno do desespero. E é aí que você começa a encontrar soluções. Agora,
quero que você pense em algo que te tira o sono. Pode ser uma preocupação com o futuro, uma mágoa do passado, ou até a sensação de que você não está onde deveria estar. Pergunte a si mesmo: o que está sob meu controle? E o que não está? Escreva isso se puder. Coloque no papel o que você pode fazer hoje, agora, para dar um passo em direção à paz. Porque o estoicismo é prático. Não é sobre ficar pensando na vida, mas sobre viver com intenção. Vamos a outro exemplo. Conheça João, um motorista de aplicativo do Rio de Janeiro. Ele trabalhava 12 horas por dia, lidando com passageiros impacientes e engarrafamentos intermináveis. João sentia que estava preso. Ele evitava a verdade de que odiava aquele ritmo, mas tinha medo de mudar. Um dia, ele ouviu uma frase de Sêneca: "Você vive como se fosse viver para sempre, mas nunca considera quão curto é o tempo." Aquilo fez parar. João percebeu que estava adiando seus sonhos por medo do fracasso. Ele começou a usar o estoicismo como guia. Decidiu economizar parte do que ganhava e estudar à noite para se tornar mecânico, algo que sempre quis. Não foi fácil. Houve noites em que ele quis desistir. Mas cada vez que o desânimo vinha, ele lembrava de Marco Aurélio: "Você tem uma escolha. Deixe que a dificuldade te fortaleça, não que te derrote." Hoje, João tem sua própria oficina. Ele não é rico, mas é livre. Livre porque enfrentou a verdade que evitava. E você? Qual é o sonho que você está adiando? Qual é o medo que te prende? O estoicismo nos lembra que a vida é curta, mas suficiente para quem sabe usá-la. Cada dia é uma chance de escolher coragem em vez de conforto. Cada momento é uma oportunidade de transformar o veneno em remédio. Vamos falar de algo que todos enfrentamos: a comparação. Você abre o celular e vê um colega de escola viajando para a Europa, um amigo que comprou um carro novo, uma influencer que parece ter a vida perfeita, e de repente você sente que está ficando para trás. Mas aqui está a verdade que o estoicismo nos ensina: a única comparação válida é com quem você era ontem. Sêneca dizia que a verdadeira riqueza é ter o que basta. E o que basta não é uma conta bancária cheia, mas uma mente em paz. Quando você para de se comparar com os outros e começa a focar no seu próprio caminho, o peso sai dos ombros. Você começa a ver que sua jornada é única e que cada passo, por menor que seja, é uma vitória. Agora, respira fundo. Feche os olhos por um instante, se puder. Sinta o momento presente. Este é o único lugar onde você pode mudar algo. O passado já foi. O futuro ainda não chegou. Mas agora, neste exato segundo, você tem o poder de escolher. Escolher enfrentar a verdade. Escolher transformar a dor em crescimento. Escolher ser a árvore que cresce no cerrado, o rio que contorna as pedras, a pessoa que diz não quando precisa. Como dizia Marco Aurélio, desperte para a vida que você realmente quer viver. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas hoje. Porque a verdade que você evita não é um monstro, é um espelho. E quando você tem coragem de olhar para ele, você descobre quem realmente é.